Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era, e que vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase. E ouvi, por trás de mim, voz forte como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro, e manda-o às 7 igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, donde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer, do fruto, da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome, e não renegaste a minha fé.
mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito, e com ela, os cúmplices de seus adultérios para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira que não seguis esta doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes, até que eu venha. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa-a e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém pode fechar, que fecha, e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra, e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: Sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas, para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 4. Depois disso tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: Sobe aqui, e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente, fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo, semelhante à esmeralda, nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos, e neles, sentados, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono, ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. O segundo, a um touro. O terceiro tinha um rosto como o de um homem. E o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono, e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5. Eu vi também, na mão direita do que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso, que clamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então, um dos anciãos me falou: Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão ouvi também, ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares, bradando em alta voz: Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar: Àquele que se assenta no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam: Amém.
Os anciãos prostravam-se e adoravam. Apocalipse, capítulo 6. Depois, vi o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: Vem! Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo vermelho. A quem o montava, foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Depois vi o cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente. Trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000, assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. E ele me disse:
Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Apocalipse, capítulo 8. Quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo, e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos, diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos, que tinham as trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. E queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue 1/3 parte do mar. Morreu 1/3 parte das criaturas que estavam no mar e pereceu 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, 1/3 parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida então 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3. E o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu, e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano a erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a conseguirão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças, havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher, e seus dentes, como os dentes de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos, correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões, e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon, e, em grego, Apollyon. Terminado assim, o primeiro Ai. Eis que depois dele vem ainda 2 outros. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então, foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da 1/3 parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão.
e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses 3 flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Apocalipse, capítulo 10. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões, e não o escrevas. Então o anjo, que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo. Mas, nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo, e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca, doce como o mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo, e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então, foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Apocalipse, capítulo 11. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te. Mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São elas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Têm poder sobre as águas, para transformá-las em sangue, e de ferir a terra, sempre que quiserem, com toda a sorte de flagelos. Mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, os penetrou. Puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: sube aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 parte da cidade, e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça. E eis que depressa sobrevém a terceira. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Os 24 anciãos, que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu, no seu templo, a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apocalipse, capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele, os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: Agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava, dia e noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro, e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Apocalipse, capítulo 13. Vi então, levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas. E nas suas cabeças, nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera. Os pés como de urso, e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: Quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo, e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada, deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi, então, outra fera subir da terra.
Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Apocalipse, capítulo 14. Eu vi ainda. O cordeiro estava de pé no monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvia, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus e ao cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo seguiu-o, dizendo: Caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum, dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava como que um filho do homem, com a cabeça cingida de coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava assentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava assentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu. Tinha também uma foice afiada. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou a vinha da terra, e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que atingiu até o nível dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse, capítulo 15. Vi ainda, no céu, outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também, como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores, que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus.
cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar, enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como o de um morto, e pereceu todo ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, que se transformaram em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos. E não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu, e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi saírem, da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios, e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles os reuniram num lugar chamado em hebraico Har-Magedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: Está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo, que podiam pesar 1 talento, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Apocalipse, capítulo 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras?
Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia, é um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento: transmitir à fera a sua força e o seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: As águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Hão de despojá-la e desnudá-la. Hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. Porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios, de concordarem em ceder sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, sai de seu meio para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez, contigo, e retribui-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu coração: Estou no trono como rainha, e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso num só dia virão sobre ela as pragas: morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa! Bastou um momento para a tua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamomo e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram, e jamais serão reencontrados. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, pararão ao longe, de medo de seus tormentos, e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: Que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com estas palavras:
Ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada, exulta sobre ela, ó céu. E também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então, um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a no mar, dizendo: com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas. Nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Não brilhará mais em ti a luz de lâmpada. Não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa. Porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Apocalipse capítulo 19. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de grandes águas e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: escreve: Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são palavras autênticas de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: não faças isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes. Há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol, a chamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se das suas carnes. Apocalipse, capítulo 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição.
Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio, sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados, dia e noite, pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Apocalipse, capítulo 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado. O comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu a muralha, 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor, Deus dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a ela a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse,
Capítulo 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Verão a sua face, e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: Não faças isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: Não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas. Mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida, e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O espírito e a esposa dizem: Vem. Possa aquele que ouve dizer também: Vem. Aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz: Sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos.